Pode iniciar. O senhor vai ver tudo que estiver acontecendo aí. Ah, Bom dia, pessoal, que alegria estar com vocês fazendo o lançamento dessa primeira residência literária virtual, Flipócios Camões. É um projeto inédito no Brasil, né? E a gente fica muito feliz em dar abertura a esse projeto, que é o primeiro reality literário, né, que vai estar sendo acompanhado ao vivo. Eu já posso até dar um salve aí para as nossas amigas que estão já participando e estão junto conosco aqui. A Beta, um beijo para a Beta, um beijo a todos, um beijo à Ana, também a todos que já estão aí aguardando por esse super encontro. Pois é, pessoal, a gente abre hoje essa webinar com a primeira atividade, o primeiro encontro, em que nós vamos falar a história da cidade e o celeiro de escritores, né, que nós teremos a apresentação do nosso primeiro convidado que está contribuindo com essas webinars. Essas webinars serão 5 ao todo, em que nós vamos ter o prazer de contar com a participação de cada um deles, com um convidado diferente aqui de Poços de Caldas, que estará passando várias informações para os nossos 2 escritores residentes que estão em Portugal e que após essas webinars terão como missão desenvolver um texto inédito sobre a história da literatura de Poços de Caldas, e esses textos serão graciosamente fornecidos a todas as pessoas que tiverem interesse através de um e-book que nós vamos fazer, e através também de um mini documentário que está sendo produzido de forma também inédita e que vai ter uma circulação bem interessante, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. O professor Hugo Pontes, a quem eu chamo também para essa sala, para esse encontro, ele é escritor, poeta mineiro e um dos maiores e mais relevantes poetas visuais do Brasil. Obrigada, professor Hugo, pela sua presença nessa primeira webinar, nesse primeiro encontro que nós teremos com os nossos escritores portugueses. E convido já para também fazer parte desse encontro, logicamente, os nossos 2 escritores residentes, que é Teolinda Gerzão. Obrigada, Teolinda, querida. Obrigada. Muito bom ter a senhora nessa primeira experiência, inaugurando com a gente essa experiência. Para quem não conhece, a Teolinda Gerzão, ela estudou nas universidades de Coimbra, Tübingen e Berlim, recebeu alguns dos mais importantes prêmios literários portugueses, entre os quais, por 2 vezes, o prêmio de ficção do Pen Club, o grande prêmio de romance e novela, também o grande prêmio de conto Camilo Castelo Branco, o prêmio Virgílio Ferreira, o prêmio Fernando Namora, e fez parte também do shortlist do Prêmio Europeu de Romance Aristêmio. E em 2018 ela recebeu o Albert Marquis Lifetime Achievement Award, que é um prêmio também extremamente importante. Tem vários livros publicados no Brasil. E o mais recente, que já está aí no prelo, que a gente fica muito feliz, vai ser lançado agora em outubro pela Oficina Raquel, que é o Regresso de Júlia Mann a Paraty. Então a gente fica muito feliz de ter a Teolinda inaugurando esse nosso projeto. E convido também o nosso segundo convidado residente, que é o Joel Neto, que já esteve no Flipócios. Bom dia, Joel, boa tarde aí para você, uma alegria
tê-lo mais uma vez aqui no nosso festival. O Joel esteve no Flipos em 2014, conhece a nossa cidade, conhece um pouquinho dessa atmosfera literária que nós temos aqui. O Joel é romancista, cronista, escreve diferentes gêneros, entre os quais o Arquipélago, que é romance, em 2015, A Vida no Campo, Meridiano 28, Os Anos de Maturidade, que alcançaram top vendas e uma grande clamor pela crítica literária, né? E ele é da Ilha Terceira, nos Açores, mudou para Lisboa com 18 anos. Lá ele estudou Relações Internacionais e depois de quase 2 décadas de trabalho como repórter, editor, chefe de redação, ele se dedica já desde 2012 inteiramente à literatura. Então é uma alegria receber mais uma vez o Joel, agora de forma virtual, né, aqui em Poços de Caldas, inaugurando também esse projeto maravilhoso da primeira residência literária Flipos Camões. Quero deixar aqui meu agradecimento muito especial ao Camões, a Alexandra Pinho, que é a diretora do Centro Cultural Português aqui em Brasília, né, diretora do Camões, que de pronto aceitou esse desafio de realizar conosco essa primeira residência literária. Né? Quero também agradecer muitíssimo ao Publish News, que através dessa nossa primeira residência literária inaugura um projeto chamado DNA Publish News, que é um laboratório de mídia, em que todos esses encontros que nós faremos aqui com vocês estarão disponíveis também na residência que o Publish News inclusive inaugurou no último dia 21, no primeiro dia do nosso festival literário, que se encerrou ontem à noite, mas ele continua hoje com essa residência literária. Gostaria de dizer também que esse projeto que nós estamos desenvolvendo, o resultado desse trabalho, dos textos literários inéditos que serão produzidos pelo Joel Neto e pela Teolinda Gerzão, eles serão também disponibilizados, como eu disse, em e-book, gratuito para as pessoas poderem baixar através do nosso site flipocos.com, através também do Publish News. E os textos serão também publicados nas revistas 451 aqui no Brasil, na revista Pessoa em Portugal. Então vai ser realmente muito bacana, a repercussão vai ser muito interessante mesmo. E mais uma vez a gente divulgando a nossa Poços Literária daqui do sul de Minas Gerais para todo mundo. E dando início então a esse projeto, porque o Joel também tem um compromisso hoje, né? Ele não vai poder ficar conosco até o final desse primeiro encontro, que ele tem já uma entrevista lá em Portugal, mas a gente vai exibir um primeiro filme, né, referente a um dos patrimônios históricos aqui da cidade, que é o Espaço Cultural da Urca, inclusive onde acontece a Feira do Livro e acontece também o festival, né, cujo local o Joel já conhece, já teve a oportunidade de estar aqui pessoalmente. A Teolinda ainda não, e é exatamente por isso que nós queremos que ambos autores nos dê depois esse olhar super especial referente a esse primeiro filme, esse primeiro vídeo que a gente vai exibir. Então nós vamos exibir esse vídeo agora e na sequência o professor Hugo Pontes fará também algumas considerações sobre a questão da história da literatura em Poços de Caldas, ele que é um historiador conhecido e já é inclusive um patrimônio fixo de Poços de Caldas, esse patrimônio imaterial, né, professor Hugo, em Poços de Caldas, que nos dará também o prazer de falar um pouquinho sobre tudo isso. Então vamos ao vídeo e na sequência então a gente volta e o Joel depois, como eu já disse, Joel, você depois receberá mais informações e dará continuidade também aí ao seu pensar e à sua produção literária, tá ok? Vamos assistir então o vídeo? Hoje é dia de vivenciar comigo o Complexo Cultural da Urca, este patrimônio histórico tão significativo para a vida cultural e artística de Poços de Caldas. O Complexo Cultural da Urca é formado pelo prédio do atual Museu Histórico e Geográfico da cidade, a Biblioteca Municipal Centenário, o Salão de Artes Bruno Felisberti,
a Galeria de Fotografias, a Pinacoteca e pelo Teatro Benigno Gaiga. Quando construído, o prédio foi inaugurado em 31 de dezembro de 1942 como Cassino da Urca, tendo sido erguido em rápidos 4 meses pelos engenheiros paulistas Richter e Lotufo. Isto porque o importante empresário Joaquim Rolá, dono do Cassino da Urca no Rio de Janeiro, percebeu o potencial e resolveu criar uma réplica do mesmo em Poços de Caldas, a fim de aproveitar os tempos áureos da jogatina, mesmo em tempos de Segunda Guerra. A cidade das águas hidrominerais já atraía as elites pelos banhos termais. Mas foi nos cassinos que as artes e as diversões tomaram corpo. A proibição do jogo no Brasil em 1946 pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra fez com que o Cassino da Urca se tornasse em um espaço ocioso e inóspito. Do exuberante e prestigioso cassino até os dias atuais, o prédio da Urca abrigou a primeira faculdade de Poços de Caldas, o Centro Teatral Léo Ferrer, o Conservatório Musical, o Centro Administrativo Municipal e o Salão Permanente de Artes Bruno Felisberti. Já o terreno pertencente à Urca comportou a rodoviária da cidade. Toda boa edificação antiga tem suas curiosas lendas de fantasma para contar. O fantasma da Urca é narrado como um desamparado estrangeiro inglês conhecido como Mr. Jones, que se abrigava nos camarins do que fora o palco do teatro do Cassino da Urca e acabou por falecer nas dependências por problemas de saúde. Conta-se que anos após sua morte, no abandonado teatro, inexplicáveis barulhos, voz com sotaque estranho e fenômenos diversos aconteceram. Dizem os mais crédulos que a alma do saudoso Mr. Jones ainda permanece por aqui. Hoje, o espaço cultural cedia eventos, espetáculos diversos e exposições, mantendo viva a vocação artística existente na cidade. Eu sou o Nando Gonçalves, sou ator e diretor. Vivi mais tempo aqui que na minha própria casa, às vezes, né? São mais de 20 anos de experiência com o teatro e eu me lembro quando eu comecei a fazer teatro, que no começo às vezes a gente ficava até altas horas ensaiando aqui no teatro, né? Na época ainda as cortinas eram azuis, né? Então eu tenho muitas boas memórias aqui, tanto de quando descobri nesse espaço todas as suas funcionalidades, andando nos urdimentos, para aprender a mexer nas varas, entender como é que funcionava um rack de luz, quanto explorar esse espaço e as possibilidades de mexer nessa caixa cênica, né? Sempre com essa casa muito cheia, com uma energia sempre muito positiva, com um calor maravilhoso, assim, né? Pisar no palco da Urca é realmente muito significativo, né? E faz parte da minha história. O Complexo Cultural da Urca nada mais é do que o grande palco dos artistas de Poços de Caldas. Este lugar onde muitos se descobriram e se entenderam como artistas e compartilham conosco lembranças de momentos únicos que viveram aqui. Eu sou Thelma Azevedo, bailarina, professora e coreógrafa. A gente começa a perceber, através do palco, o tanto que a gente tem que se lapidar, o quão é importante a gente se melhorar para, num segundo momento, no encontro com o outro ou com o público, se trabalha a relação, né? O não competir, mas o colaborar, como que a gente junto constrói algo e nisso transmite para o público, e o próprio público também é uma mágica que acontece aqui, que
que é difícil a gente, assim, traduzir em palavras, né, a dimensão do que é. Como, para mim, isso aqui é como se fosse um grande portal. Eu sou o Leandro Bertozzi, gestor cultural. Falar da Urca, para mim, é sempre uma coisa que as pessoas encaram quando eu falo com muita paixão. Eu lembro desde o tempo que eu estava como diretor do espaço, e as pessoas não me viam apenas como um gestor público naquele momento, e sim como uma pessoa que era apaixonada e que ainda é por esse local, por esse teatro, por essa estrutura toda que se tem aqui, né? Então, falar da Urca é simplesmente mexer com o nosso sentimento, com a parte emocional, que mais traz para mim algo importante em relação à arte. Eu sou Pedro César, sou músico, compositor e produtor cultural Poços Caldense. Então eu me lembro que a gente fez um show muito marcante, por exemplo, do K2, quando a gente lançou o nosso EP. Foi aqui o lançamento, foi a primeira vez que a gente fez um show em teatro aqui na cidade, né? E foi muito marcante mesmo, estava cheio. Depois a gente teve a oportunidade de ficar com as pessoas ali no hall de entrada, né? Essa coisa que o teatro possibilita também, de dar uma maior valorização para o artista, né? Porque a gente se sente realmente num espaço que é preparado para isso. E acho que isso é uma coisa que a gente, enquanto cidadão da cultura aqui na cidade, a gente defende muito, né? Que esse espaço ele seja usado muito mais para ações culturais, ou quase só para ações culturais e artísticas, do que para outros eventos que nada tem a ver com as características desse espaço e para que esse espaço é feito. O tombamento do prédio da Urca, ou seja, o reconhecimento oficial do valor histórico, artístico e cultural desse bem, aconteceu em novembro de 1985. A salvaguarda de um prédio histórico vai além de somente preservá-lo fisicamente. As histórias contadas pelos indivíduos formam as costuras dessa linda coxa de retalhos sociocultural. O Teatro da Urca já passou por restauros, adaptações e revitalização, a fim de atender às exigências solicitadas aos espaços culturais e seus diferentes públicos. No tempo que eu estou aqui, que eu vim para Poços, eu vi assim, o quanto que a cultura cresceu aqui, foi muito bonito de se ver. E é essa casa que permitiu, né, esse encontrar de vários artistas, vários estilos, e um outro momento em que ela estava muito necessitada de melhora na infraestrutura dela, que todos os artistas se uniram e nós fizemos, né, todo mundo junto, espetáculos para angariar fundos, para poder comprar mais luz, comprar equipamento. Então isso foi muito bonito, foi uma união assim da classe artística. E como a gente consegue fazer com que isso seja mais valorizado, né? Como que a gente pode fazer com que esse espaço seja realmente respeitado pela população, pela iniciativa privada e pelo setor público, porque muitas vezes não é o que a gente vê. Quanto mais esse espaço estiver qualificado, mais a nossa produção cultural local vai se qualificar. E o que a gente quer? A gente quer ser reconhecido internacionalmente pela nossa produção, né? E esse espaço precisa possibilitar isso. Bom, já dizia Lorca, né, que se mede a cultura de um povo pelos seus teatros, né? Então, o Teatro da Urca é o único teatro municipal da cidade. Aqui não acontece simplesmente apenas teatro, né? O espaço, o complexo como um todo, abriga uma série de eventos culturais, educacionais, científicos, e é um espaço do povo, né? Então, ele precisa ser mantido e valorizado, precisa ser visitado, precisa ser utilizado, e que ele dure por anos e anos. É um espaço onde as pessoas podem realizar os seus sonhos, né, e sonhar.
aqui, através do contato com os artistas, através do convívio com os funcionários, a gente sempre tentando ver, com uma grana curta que tem geralmente, formas de viabilizar a arte e a estrutura para que ela aconteça, né? Falar da Urca sempre é a esperança de que através da arte a gente possa ressignificar a vida, assim como nesse momento. Todo patrimônio histórico-cultural é construído pelas memórias e vivências das pessoas que passaram, passam e passarão por ele. E com certeza você é muito importante para a continuidade da nossa história. Fazendo parte da história não só da Urca, mas de Poços de Caldas, né? Esse é o grande propósito. Então vamos lá, como eu já havia dito, o Joel precisou dar uma saída, né? Nesse nosso primeiro encontro, mas ele depois terá acesso a todas essas informações e poderá também entender um pouco melhor, né? Ele já conhece também a Urca, conhece Poços, então tá ok. Gostaria então de chamar o professor Hugo e a Teolinda, né? Eles já estão aqui e o professor Hugo pode agora fazer a sua apresentação sobre a história literária de Poços de Caldas, professor. Fique à vontade. Na sequência, viu, Teolinda, se você tiver alguma informação, assim, alguma pergunta, quiser saber mais alguma coisa, fique à vontade. E se o público também quiser participar, a gente também vai abrir para algumas perguntas aqui do público, tá bom? Mas agora, então, a palavra está com o nosso professor Hugo Pontes, que fará essa introdução sobre a história da literatura de Poços de Caldas. Fique à vontade, professor. Bom dia, boa tarde, Teolinda. Gostaria de colocar inicialmente um pouco da história da formação da cidade, que tem início por volta de 1786, quando o governador da província de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, deu a conhecer ao governo de Portugal sobre a existência das águas quentes e o seu poder de cura nessa nossa região aqui. A partir daí, nós vamos encontrar uma série de fatos que vão consolidar o povoamento das águas de Poços de Caldas. Isso aconteceu efetivamente quando o governador de Minas, Joaquim Floriano de Godoy, ele torna a região nossa aqui independente de Caldas. E isso aconteceu a 14 de novembro de 1872. Bom, foram 14 alqueires de terra que se tornaram independentes do município de Caldas. E a assinatura desse contrato, dessa emancipação, se deu a 6 de novembro de 1876. 1872. Daí o fato de que, no ano que vem, o município de Poços de Caldas, a cidade de Poços de Caldas, estará completando 150 anos de existência. Bom, desses 150 anos de existência, nós vamos encontrar, por volta de 1904, a criação da Prefeitura de Poços de Caldas. E nesse mesmo período, nós vamos encontrar também a primeira publicação de um livro feita pelo Dr. Pedro Sanches de Lemos, especialista em águas termais, e o livro está aqui, a capa dessa obra. Então, esse aqui é considerado pelos historiadores e estudiosos da literatura
como o marco inicial da literatura em Poços de Caldas. Poços de Caldas, As Águas Termais, escrito por Pedro Sanches de Lemos em 1904. Isso acontece, então, na área científica. Então, por diversos anos, nós vamos encontrar algumas obras publicadas em livro em que a literatura ela é essencialmente técnica, né? Com o Pedro Sanches, com o Dr. Mário Mourão e com Aristides de Melo Souza, pai do estudioso, do nosso amigo lá, o Dr. Antônio Cândido, que era professor. Bem, a literatura vai se desenvolver efetivamente como criação a partir de um primeiro romance chamado Um Céu Entre Montanhas, do Dr. Jurandir Ferreira. Seguindo-se a ele, vamos encontrar outros romancistas, como Arlindo Pereira, Eduardo Adani, Antônio Luiz Fontela, Érica Bento Gonçalves, que publicou talvez o primeiro e-book, Hélio Lande, Jorge Massa, Lindolfo Lino Belico, Tadeu Rodrigues. Seguindo-se a eles, vamos ver os contistas Luiz Roberto Júdice, Murilo de Carvalho, Chico Lopes. Na crônica, temos Ademaro Prézia, Luiz Nassif, William de Oliveira, Roselino. Na poesia, Omar Pereira, José Asdrubal de Amaral, Wendel Viana, Milton Costa, Rita Schultz, Teresa Valques, José Roberto da Silva. Historiadores, nós vamos ter Dona Nilza Megali, Homero Ottoni, Benedito Mourão, Estélio Marras, Carlos Hércules Neto e Gaspar Eduardo de Paiva Pereira. Eu destaco ainda na literatura, principalmente na poesia de vanguarda, o Grupo Concreto Mineiro. Esse grupo era formado por José Asdrubal Amaral, Omar Pereira, José Pascoal Rossetti, Roberto Tomás Arruda, Célio César Paduanes e alguns estudantes do Colégio Marista. Isso em 1959. A literatura nossa, ela é consolidada exatamente porque esses autores não só publicaram um livro, mas estiveram sempre à frente e voltados para novas criações e novas publicações. Numa oportunidade, eu resolvi pesquisar a respeito da literatura pós-caldense desde as origens, que foi exatamente com Pedro Sanches. O resultado disso foi esse livro, A Literatura Pós-Caldense desde as Origens. Tem aqui cerca de 215 escritores, com uma sequência de obras publicadas comprovadamente, porque eu estive com os livros na minha mão, cerca de 500 obras. E a partir desse catálogo que eu realizei, até hoje, esse catálogo foi de 2013. Nós estamos com mais aí alguns anos, né, pelo menos quase 10 anos. De lá para cá, eu acredito que inúmeros outros autores surgiram e já publicaram suas obras. Autores novos, entusiastas da literatura. Era isso que eu tinha a dizer a respeito desse aspecto da literatura pós-caldense e salientar ainda que a Feira do Livro de Poços de Caldas, que é dirigida pela Gisele
Correia e a sua equipe tornam a cidade um centro cultural importante voltado para a área de literaturas e congêneres. Muito obrigado. Bom, professor, muito obrigado pela oportunidade. Que aula, né? Eu tenho certeza que foi muito valiosa essa sua contribuição. E lembrando que esse texto depois a gente também vai deixar disponibilizado no nosso site, tá? Na verdade, o professor ele só fez mesmo um breve resumo, mas a gente tem mais informações sobre isso e nós vamos deixar disponibilizado para vocês. Teolinda, por favor, pode colocar a Teolinda para a gente também, pode voltar o professor, isso. Professor, na verdade, Teolinda, eu gostaria de fazer alguma pergunta, Teolinda, para o nosso professor Hugo. Gostaria também de se apresentar. Fique à vontade, Teolinda, é uma alegria. Sim, gostaria antes de mais de agradecer mais uma vez a todos vocês, especialmente à Gisele e a toda a organização deste evento, que é interessantíssimo e tem a particularidade de ser a primeira vez que se faz, penso que no mundo, uma residência literária virtual, o que é muito curioso e muito interessante. Eu gostei imenso de ouvir esta magnífica lição do professor e gostava de lhe perguntar se o que ele chama literatura concreta é o que, talvez de um modo mais genérico, costumamos chamar visual. É isso, não é? O trabalho nosso, voltado para a poesia visual, nós aliamos imagens e palavras. Então, é a conjugação de fatores que vem da criação e a tentativa nossa de fazer com que a literatura, a poesia, ela seja lida e, ao mesmo tempo, vista. Porque, na verdade, o que acontece? Nós sabemos que palavra é imagem. E aliando o aspecto imagético da palavra à imagem em si, a comunicação se torna mais fácil. E eu gostaria de destacar, Teolinda, o seguinte, que o poema visual, ele rompe barreiras, ele rompe idiomas e ele está no mundo inteiro. Então, eu tenho, por exemplo, contato e o relacionamento com poetas visuais, desde o Japão até aqui na América do Sul, Uruguai e tal. E aí, em Portugal, nós temos inúmeros poetas visuais, e você pode ter ouvido falar de Fernando Aguiar, é um grande poeta visual, com o qual eu tenho contato sempre, já trouxe o Fernando aqui no Brasil. A Anna Hatterley, também uma excelente poeta visual, que já faleceu, mas é um nome importantíssimo do poema visual. Aliás, Portugal se destaca muito em relação ao resto do mundo pelos poetas visuais que tem. Certo? Sim, exato. Eu também imaginei que seria nesse sentido. Eu conheci bem e fui amiga de Anna Hatterley e conheço o vosso Haroldo de Campos também, que se situa, creio que nessa área também, não é? De poesia concreta. E na Alemanha também foi uma corrente que teve muita adesão, e que penso que continua a ser muito produtiva ainda, não é? Eu conheci mais a época dos anos 60, 70, 80, por aí, na poesia visual. Mas já agora eu gostava de contar, porque talvez tenha interesse para alguns que não conhecerão a história. Anna Hatterley era tão dotada que ela quis ser
antes de tudo, cantora lírica. E foi estudar canto e tinha uma voz maravilhosa e poderia prosseguir uma carreira fantástica. Mas a certa altura ela teve tuberculose e esteve internada num sanatório na Suíça. E no fim de um ano ou mais de internamento, o médico um dia veio ter com ela com uma caneta na mão e disse-lhe: você não vai poder cantar, porque os seus pulmões não a vão deixar seguir essa carreira. Mas a criatividade encontra sempre outros modos de expressão. Portanto, eu ofereço-lhe esta caneta e você vai escrever. E ela contou esta história uma vez numa reunião literária e eu acho lindíssimo, porque realmente foi a partir daí que ela começou a tornar-se uma grande escritora e também com essa componente concreta, visual, que o professor referiu, e ainda agora temos aqui uma exposição na Fundação Gulbenkian de mulheres artistas em que a obra delas está muito representada e agradeço que a tenha citado. Uhum. Eu participei, a convite do Fernando Aguiar, de uma antologia em homenagem a Anna Hatterley. Essa antologia ficou muito bem feita e o tema era exatamente Anna Hatterley. Sim, sim. E eu, lá na década de 60, por aí, eu publiquei muita coisa dela também num suplemento que eu editava aqui no Brasil. Tá? Então, a minha relação com os poetas portugueses, na área da vanguarda literária, né, é bastante antigo, sabe? Certo. E conhecer você agora foi bastante interessante e ter provocado essas situações de você me contar essa história da Ana, né? O fato dela trocar a voz pela caneta, né? Importantíssimo. Exato. Muito bacana essa abordagem. Eu gostaria de agradecer o Antônio Guimarães, que está lá em Portugal, dando um salve para nós aqui, acompanhando lá de Lisboa esse encontro tão bacana do professor com a Teolinda. Como eu disse, o Joel precisou sair. Tem mais alguma questão que você gostaria de colocar, Teolinda? Pessoal depois do chat, vai ficar, vamos ter acesso a mais informação, como você disse. Eu gostei imenso do que eu vi até agora e acho fantástico o papel que este teatro tem tido na vida cultural da cidade. Começou por ser um casino, mas agora é muito mais interessante e útil do que um casino. Portanto, ainda bem que ele mudou de destino e se tornou outra coisa muito mais criativa e muito mais útil para a sociedade toda. Fico muito feliz com essa ideia. Mas depois eu terei acesso a mais informação, claro. Estou muito interessada em conhecer mais coisas sobre a vossa cidade. Com certeza. Eu quero agradecer também a todos os nossos amigos que estão aí no chat, são os nossos amigos do Polígono Sul Mineira de Literatura, que dão um apoio muito grande para a nossa cidade, para a inclusão da nossa cidade no roteiro literário, no roteiro das cidades criativas da literatura em todo o mundo. A gente fica muito feliz. E assim nós daremos encerramento a essa nossa primeira webinar, né? Agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo o professor Hugo, agradecendo a Teolinda por essa oportunidade, dizer que nós teremos um próximo encontro na sexta-feira agora, no dia 30, e a pessoa que nos guiará nesse City Tour virtual será a Jussara Marrique,
que é uma grande especialista em águas termais, que vai nos trazer mais informações, subsídios sobre toda essa história da literatura que envolve as águas termais, essa simbiose tão bonita que nós temos aqui em Poços através das nossas águas termais, que são reconhecidas e valorizadas aí mundo afora. Inclusive nós temos cidades aí em Portugal, Teolinda, que são cidades irmãs aqui de Poços de Caldas, né? Caldas da Rainha, por exemplo, é uma cidade irmã aqui de Poços de Caldas, em função não só das suas águas termais, mas de todo aspecto cultural e literário. E nós, em breve também, através do próprio Polígono Sul Mineiro e através do senhor Antônio Guimarães Andrensen, que é o nosso amigo aí de Portugal, deveremos também criar uma outra cidade irmã com Ponte da Barca, aí que é perto de Castelo, de Viana do Castelo, aí em Portugal, que também em breve deverá ser mais uma cidade irmã aqui de Poços de Caldas. Então, mais uma vez, a gente agradece muitíssimo a gentileza, a audiência de vocês, dizer que esse trabalho estará disponível também nos nossos canais, nas redes sociais, no Facebook do Flipossos, no YouTube do Flipossos, no Publish News, e também entra hoje ainda na residência literária flipocos21.com, que é o projeto inaugurado pelo DNA Publish News, que as pessoas também poderão acompanhar. Tá bom? Então nós nos vemos na próxima sexta-feira, dia 30, em que nós teremos o webinar sobre a influência das águas termais na literatura de Poços de Caldas. Muito obrigada e um ótimo dia para todos vocês. Até o próximo encontro. Obrigada.